seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Que bom ter a sua companhia em mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Uma vez por semana, esse programa reserva 1 hora para nós juntos abrirmos a Palavra de Deus e entendermos mais a respeito do ensino de Jesus. Esse é o nome da série, Ensinos de Jesus. E hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre a lei. Então pegue sua Bíblia e se junte a nós nesse momento de estudo. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil e ao longo destas semanas estamos aqui juntos aprendendo mais e mais a Palavra de Deus e buscando conhecer a vontade dEle para a nossa vida. E certamente, se você está conectado agora com a gente, é porque você tem no seu coração o desejo de conhecer a vontade de Deus, de colocá-la em prática, e certamente o grande alvo da sua vida é um dia chegar no céu, é ser salvo. Bom, esse é o grande alvo de nossas vidas, né? Por isso estamos aqui interessados no estudo da palavra, porque a Bíblia aponta para nós o caminho do céu. E nós vamos, ao longo do estudo da mesma, compreendendo como Deus age, o agir de Deus, a vontade dEle, e vamos então crescendo em graça e conhecimento, como somos aconselhados pela palavra. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje, e eu quero convidar você então a tomar a sua Bíblia e nós vamos juntos estudá-la. Se você quiser também ter de forma impressa a mesma temática que estamos abordando aqui, você pode solicitar esse guia aqui, Ensinos de Jesus. É um guia impresso com todos os 18 temas e você pode pedir, é um presente para você. Vai aparecer aqui na sua tela as formas de contato. Você pode pedir por telefone, por WhatsApp, também por nosso site. Então peça num prazo de 30 dias mais ou menos, mandamos para a sua casa e você acompanha a mesma temática aí. No final desse questionário, no final desse guia impresso, temos um questionário. Se você preenchê-lo e acertar pelo menos 70% das questões, vamos enviar para a sua casa ainda esse lindo DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. São 18 temas em vídeo do mesmo guia impresso. Tudo que é um presente para você. Você não paga nada por isso, tá bom? O compromisso da Novo Tempo é ajudar as pessoas a aprenderem mais a Palavra de Deus. E aqui você pode estar certo de que nós buscamos ser leais e fiéis a tudo que a Palavra de Deus nos ensina. Vamos fazer a nossa oração habitual antes de começarmos o estudo, né? A gente tem esse bom hábito de sempre orar antes de começar o estudo. Vamos mais uma vez orar ao nosso Pai. Amantíssimo Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. O que Jesus ensinou a respeito da lei. Chegamos então ao nosso 12º estudo dessa série Ensinos de Jesus. Alguns meses atrás, nós tivemos a oportunidade de visitar Israel, quando fomos gravar esse material. Eu nunca tinha visitado Israel, Fomos também ao Egito e tivemos a oportunidade de escalar o Monte Sinai. Na verdade, foi uma subida, Você vai caminhando tranquilamente, são cerca de 4 horas, 4 horas e meia de subida. A gente sempre faz isso na madrugada. E quando a gente chegou lá, algumas fotos nós tiramos lá do topo do Sinai. Essa aqui é uma delas. É uma foto da Cordilheira do Sinai. Aqui o dia já estava amanhecendo, mas nós temos uma foto do momento da nossa chegada. Então aqui foi o exato momento em que nós chegamos no Sinai. E esse clarão que você vê vindo do vale é um pequeno povoadozinho onde tem ali uns 2 hotéis e aí a pouquíssima luz que tem lá, a escuridão é enorme, irradia por todo o vale. E eu fiquei pensando que debaixo desse céu estrelado, quantas vezes esteve ali Moisés, E foi aqui, no Monte Sinai, que Deus escolheu para entregar a Moisés as tábuas da lei. Então, a lei de Deus foi transcrita nos dias de Moisés. Agora, é lógico que a lei de Deus sempre existiu. A lei de Deus não surgiu com Moisés. Moisés foi o responsável
por receber a lei e torná-la mais conhecida. Mas a lei de Deus sempre existiu. Inclusive, se você for para o Gênesis, você já encontra no Gênesis vários dos mandamentos que depois aparecerão lá no Decálogo. Agora, o que é que Jesus ensinou a respeito da lei? Em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a posição de Cristo com relação à lei é que ele não veio mudar, abrogar, ele veio cumprir. E de fato Jesus viveu a tudo aquilo que ele mesmo havia dado a Moisés, no Monte Sinai. Então Cristo, a sua vida estava em perfeita harmonia com o Pai. Hoje, você vai encontrar até mesmo pessoas ensinando de que Cristo cancelou a lei. Esse verso, ele contraria esse ensino. Jesus não cancelou a lei. Pelo contrário, ele disse que ele veio cumprir e esta lei não passaria nenhum tio dela. O próprio Cristo deu testemunho a respeito de ter observado a lei. Em João 15, verso 10, ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Então, toda a orientação que nós temos na palavra de Deus, todos os mandamentos que ali são expressos, Jesus mesmo declarou como sendo obediente a eles. Agora, um outro detalhe. Como é que a lei de Deus chegou a nós de forma escrita? Esse texto de Êxodo 31, 18, ele tem algo bem interessante. Moisés assim escreveu: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, o detalhe desse verso aqui é que Moisés subiu ao Sinai, Deus conversou com ele, transmitiu para ele a lei e escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra e deu esta lei a Moisés. Você se lembra que Moisés depois desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas, o povo estava em rebelião lá, com o bezerro de ouro, ele vai quebrar aquelas 2 tábuas, aí depois Deus diz assim: você lavra 2 pedras e sobe de novo ao Sinai. Moisés tornou subir ao Sinai, Deus escreve mais uma vez e mais uma vez Moisés desce com as leis. Esta 2ª tábua de lei é que foi para dentro do santuário, dentro da Arca da Aliança. Então, quando o santuário foi construído, isso no tempo de Moisés, o santuário tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, e dentro do Santíssimo só tinha um móvel, que era uma arca, a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Dentro da Arca da Aliança foram colocadas as 2 tábuas que Deus dera a Moisés no Monte Sinai. Então, a lei de Deus permaneceu dentro do santuário e esteve ali com o santuário, com o povo de Israel, ao longo daquela viagem, de 40 anos pelo deserto. Quando chegaram lá na Terra Prometida, o tabernáculo foi fixado em Siló e lá estavam as 2 tábuas da lei dentro da arca. Depois, esse tabernáculo móvel deu lugar ao templo de Salomão e as tábuas da lei dentro da arca foram levadas para dentro do templo de Salomão e lá ficou, até a invasão babilônica no 6º século antes de Cristo. Quando Nabucodonosor se aproximava para invadir Jerusalém, judeus piedosos esconderam a Arca da Aliança. E assim nunca mais a arca foi encontrada. Nunca mais essas 2 tábuas foram encontradas. Elas estão dentro da arca, escondidas em algum local próximo a Jerusalém. É por isso que você tem aí a saga de Indiana Jones encontrando a arca perdida. De fato, ela nunca foi encontrada. E se for encontrada, quem sabe será o maior achado da arqueologia de todos os tempos. A Arca da Aliança e dentro dela as 2 tábuas de pedra que o próprio Deus escreveu. Esta é a origem da lei escrita.
Só que essa lei escrita, ela é posterior às orientações da própria lei. Então, a lei sempre existiu e nos dias de Moisés ela foi transcrita para ajudar esse povo que estava 400 anos escravo no Egito a se lembrar dos ensinos do Senhor. É por isso que ela foi escrita. E hoje nós temos aí a Bíblia, temos o livro de Moisés, né, os 5 primeiros livros, e aí no capítulo 20 de Êxodo, nós temos aí os 10 mandamentos de acordo com como Deus escreveu com o seu próprio dedo. Vimos na semana passada de que a lei de Deus será a norma do juízo. Também entendemos que a lei de Deus é a base do seu governo, porque no céu a lei ela impera, a ordem, tudo impera. Tudo no céu é feito com ordem, com lei. Nada foge a essa ordem, essa perfeição em tudo que acontece. Esmeralda? Então, pastor, sabe, para esclarecimento, né, da Arca da Aliança, no caso seria o substitutivo, né? Rompeu-se o véu, no tempo da graça, né? Cristo era o nosso representante. Nós não precisávamos mais de fazer expiação, oferenda. E aí, quando as pessoas falam assim da graça, né, que substitui, que a gente sempre ouve, a lei, né, os 10 mandamentos, seria substituído por 2, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e amar ao próximo como a si Como a ti mesmo. Aí, nesse entendimento, eu queria que o senhor explicasse. Ok. Você mencionou primeiro o rasgar do véu. Quando o véu se rasga, nós estamos agora, você tinha o templo de Salomão, ele foi destruído por Nabucodonosor, reformado no templo de Neemias, né? No templo de Zorobabel, depois Herodes também reforma esse templo, e o templo que Jesus conhece é o templo de Herodes, que era o mesmo templo de Salomão, que havia passado por reformas. Nesse templo que Jesus conhece, já não existe lá a Arca da Aliança com as tábuas da lei mais, porque no 6º século antes de Cristo é que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e a arca já havia sido escondida. Então Cristo vai num templo onde não tem mais a Arca da Aliança. Quando o véu desse templo se rasga de alto a baixo, no momento da morte de Cristo, naquela sexta-feira, 3 da tarde, o significado do rasgar do véu é que nós não mais precisamos levar uma oferta até o santuário, porque a verdadeira oferta foi imolada no Calvário. Então, a partir do rasgar do véu, eu tenho acesso direto ao Pai. Cristo foi para o santuário e Ele agora é meu mediador. Através de Cristo eu vou ao Pai. Então, eu tenho acesso direto agora. Agora, não quer dizer nada que a partir de agora é o período da graça. Não quer dizer nada disso. Sempre foi período da graça. O homem nunca foi salvo de 2 maneiras. Deus só salva o homem pela graça. Você quer ver uma coisa? Quando Adão e Eva pecam no jardim, eles tentam colher folhas de figueira e fazer roupas para si. Aí Deus vai, tira essa veste e faz uma veste de pele de cordeiro. A veste de pele de cordeiro que Deus preparou para Adão e Eva já era um símbolo da justiça de Cristo que cobre o pecador. Então, em momento algum, nós somos salvos pelas obras, sempre pela graça. Não é isso que a palavra de Deus diz sobre Abraão? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão também foi salvo por crer no Messias vindouro. Então as pessoas confundem o rasgar do véu, o fim da lei cerimonial, com um novo tipo de salvação. Como se estivéssemos até agora sendo salvos pelas obras e agora seremos pela graça. Salvação foi sempre pela graça, nunca foi pelas obras. Todos aqueles que se salvaram no Antigo Testamento se salvaram pela fé no Messias vindouro, por crer no Cordeiro que morreria por eles, certo? Então, são essas 2 coisas que a gente tem que estar bem atentos. Essa questão de rasgar do véu e a questão da salvação ser sempre pela graça.
Sim, minha irmã Daniele. Pastor, em Gálatas, quando 5, que intitula inclusive na Bíblia que nós estamos aqui, Aham, o título é Ou a Lei ou Cristo. aham. Não é? Não parece assim, e de fato, você tem que escolher a graça, o período da graça, ou a lei do Antigo Testamento. Quando diz aqui, fala da circuncisão, nos versículos primeiros, e fala de Cristo vos desligastes, no versículo 4. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Dá a conotação de que ou uma coisa ou outra, ou você está em Cristo ou você está debaixo da lei, como os fariseus que não tinham Cristo. Aham. Então, o que Paulo está combatendo ao falar assim, ou lei ou Cristo, ou você tenta se ser salvo pela lei, ou você é salvo por Cristo. Então, o combate de Paulo é com a tentativa judaica de querer ser salvo obedecendo à lei. Isso é salvação pelas obras. Agora, a salvação em Cristo não anula a lei. Se você pegar aqui o próprio livro de Gálatas, no capítulo 3, por exemplo, olha aí a experiência de Abraão, relatada por Paulo aos Gálatas no capítulo 3, a partir do verso 6. Paulo diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí ele diz assim, no versículo 7, sabei, pois, que é da fé que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificará pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Aí você continua lendo e diz assim o versículo 11. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Verso 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Então, Paulo não está de forma alguma contrariando a lei. O que Paulo está combatendo é a pretensão de você ser salvo por observar a lei. Então, é uma sentença bem simples. Nós somos salvos pela graça e somos salvos para obedecer. Então, só consegue obedecer à lei quem foi salvo por Cristo. Quem não foi salvo por Cristo, ele pode tentar obedecer à lei, mas qualquer esforço que ele fizer nesse sentido será salvação pelas obras. Porque ele está querendo se justificar por sua obediência à lei. Era o caso lá do jovem rico, né? Mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou assim, você tem que guardar os mandamentos. Sabe os mandamentos? Ele disse, mas isso eu guardo desde a minha infância. Ou seja, era alguém que obedecia perfeitamente à lei, mas não estava salvo. De que carecia o jovem rico? De Cristo no coração. Aí Jesus falou assim, olha, para você só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí depois você vem e segue-me. Aí diz a Bíblia que ele se retirou triste, né, porque era muito rico. Então, nessa experiência e em outras, está claro o seguinte, a salvação, a fé, não anula a lei. Então, quem é salvo em Cristo, ele obedece à lei. Então, se eu obedeço à lei porque fui salvo, esta obra tem valor diante de Deus. Por ela viverá, diz Paulo. Agora, se eu não tenho Cristo, não quero nada com Cristo e quero guardar a lei para ser salvo, isso é legalismo. E o combate de Paulo em seus escritos era contra o legalismo judaico. Eles se apegavam à lei por causa das suas origens, mas eles não queriam aceitar a Cristo como seu Salvador. E o caso dos Gálatas é especial, né? Porque Paulo mesmo escreveu para eles, olha, eu temo que vocês se afastem do Evangelho e vocês passem a crer num outro Evangelho. Que outro Evangelho é esse que Paulo diz dos Gálatas? É um Evangelho de salvação pelas obras. Então você é salvo pelas obras, independentemente de aceitar a Cristo como teu Salvador. Então, uma coisa não anula a outra. E você vai ver Paulo também escrevendo aos Romanos, ele vai dizer justamente isso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo pergunta, né? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, a lei de Deus, ela tem esta função,
ela ajuda a reger o governo. O que mais ensinou Jesus sobre a obediência aos mandamentos? Se me amais, em João 14,15, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus nunca denegriu os mandamentos. Jesus sempre enalteceu a obediência aos mandamentos e às leis. É por isso que Jesus teve que morrer na cruz. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque a lei não pode ser mudada. Se a lei pudesse ser mudada, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Ele só morreu porque o preço, o salário do pecado é a morte. E Ele veio pagar o preço do nosso pecado para que nós não morrêssemos. Então a evidência da morte de Cristo nos aponta para isso. Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a sua função? E aqui está um ponto interessante. O que nós temos que entender é o papel da lei. E vamos ler no próprio texto de Gálatas, capítulo 3, verso 24. Olha o que Paulo escreveu sobre a lei. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos serviu de aio. O que era um aio nos tempos da Bíblia? Era um servo da casa, que tinha a função de pegar as crianças, levá-las para a escola e depois trazê-las para casa. O aio era o responsável pela instrução dos filhos. Então, Paulo usa essa linguagem dos seus dias para dizer o seguinte: a lei nos serviu de aio para nos levar a Cristo. Agora, a lei me aponta a Cristo e eu sou justificado por quê? Pela fé, não pela lei. Então, nós temos que entender o papel da lei. Qual é o papel da lei? Apontar o pecado. Qual é o papel da lei? Dizer que você precisa de Cristo, levar você a Cristo. Esse é o papel da lei. Então, quando você está roubando, a lei diz, não roube. Agora, a lei pode resolver o seu problema? Não. Ela aponta a Cristo que pode resolver. Por isso que a lei é comparada ao aio. Ela só pode te levar a Cristo que pode resolvê-lo. E Paulo também, em Romanos 3,20, diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Que diremos, pois, Romanos 7,7, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, Paulo está enfatizando mais uma vez o papel da lei. A lei não tem papel de salvação. A lei tem papel de apontar o pecado e de levar o pecador a Cristo, no sentido de que cria nele a necessidade de mudança e a necessidade de um Salvador. Esta é a função da lei. Então, a lei, quando observada como resultado de Cristo no coração, esta boa obra é aceita por Deus. A lei, quando observada na tentativa de ser salvo por obedecer à lei, independente de Cristo, é chamado na Bíblia de legalismo. Então, o conceito do legalismo é isso. Eu querer ser salvo por obedecer à lei. O oposto também é verdade. Aquele que é salvo, ele é salvo para obedecer. Porque não entra na mente de ninguém o fato de Cristo salvar alguém e ele permanecer na quebra dos mandamentos do Senhor. Assim, uma boa ilustração para a função da lei é um espelho. A lei é como um espelho. Quando você está com o rosto sujo e olha no espelho, o espelho mostra que a sua face está suja, mas o espelho não limpa. Você precisa de água e sabão. A função da lei é mostrar que você está em pecado, mas ela não resolve o seu problema, porque a lei não salva. Então, essa é uma boa ilustração para entendermos o papel da lei. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, veremos outros textos a respeito da lei, da sua perpetuidade
e da função que Deus designou para ela. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo o que Jesus ensinou sobre a lei. Vimos no primeiro bloco a origem da lei, ela se origina no próprio Deus, ela é eterna, foi transcrita na ocasião de Moisés, entregue em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai, e vimos alguns textos de Paulo em Romanos e Gálatas falando a respeito da função da lei, qual é o papel da lei. E vimos também que a lei pode ser comparada a um espelho, e como espelho, ela mostra-nos que estamos em pecado, mas ela não tem o poder de nos salvar. Nas palavras de Paulo, ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Essa é a função da lei, mostrar se alguém está em pecado e apresentar Cristo como a solução para esse pecado. Vimos na semana passada a respeito do juízo e vimos esse texto de Tiago 2, 10 e 11, falando a respeito da lei de Deus como sendo a norma do juízo. Vamos repetir o texto. Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Verso 11, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Cortou aqui o resto do slide. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. E Tiago já mencionou aqui 2 mandamentos dessa lei. Não cobiçarás e não matarás. A lei de Deus pode ser comparada a uma corrente de 10 elos. Você, para partir uma corrente de 10 elos, quantos elos precisam ser quebrados? Apenas um. Se você quebrar um único elo, a corrente vai se partir. Assim é com a lei de Deus. É por isso que Tiago 2,10 diz, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Agora, quando estudamos a respeito da lei, nós vamos descobrir que muitos hoje rejeitam a lei de Deus. E por que há essa rejeição? É porque nós temos na Bíblia uma profecia que fala a respeito de um ataque que seria feito à lei de Deus. Nós vamos dar uma olhadinha rápida nesse texto, voltaremos a ele mais à frente, mas olhem para Daniel, para você ter uma ideia inicial desse ataque que seria feito à lei de Deus. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Esses 10 chifres do quarto animal, eles surgiriam para derrotar o Império Romano, que é o quarto império da profecia. E quando você vai para a história, você descobre que Babilônia perdeu seu poder para a Medopérsia, em 539 a.C. A Medopérsia perdeu seu poder para a Grécia, em 331 a.C. A Grécia perdeu o poder para Roma, em 168 a.C. E Roma, para quem perdeu o seu poder? Você não tem um império mundial após Roma. Edward Gibbon, um historiador britânico do século XVIII, ele escreveu O Declínio e a Queda do Império Romano. E nessa obra histórica, ele mostra que Roma foi minada em suas bases por 10 tribos bárbaras. A profecia não falava aqui de 10 chifres que se levantariam para abater esse poder? E é justamente isso que aconteceu com o Império Romano. Dos anos 353 até 476, essas 10 tribos bárbaras foram invadindo territórios italianos até que provocaram a queda de Roma em 476, sendo Rômulo Augusto o último imperador de Roma. Assim caiu Roma. E quando cai Roma, cai o imperador, qual é a figura que vai sobrar? Qual é a pessoa mais importante dentro da política que agora sobra? Em cada igreja, um bispo. E o bispo de Roma passou a ter maior proeminência do que os outros bispos, porque Roma era a capital do império.
esta autoridade que era do imperador, ela vai agora repousar no bispo de Roma. E esse bispo de Roma, ele vai chegar a ter a hegemonia e o poder. E eles vão começar a chamá-lo de pai. Em italiano, papa. Então, o papado se estabelece em lugar do império. Agora, quando o papado se estabeleceu finalmente no sexto século, porque quando Roma cai em 476, ela abre o caminho para o papado, sai de ser um imperador. E finalmente, no sexto século, é que o papado vai se estabelecer. E qual é o título que é dado hoje ao Papa? O Sumo Pontífice. Quem é que era o Sumo Pontífice no Império Romano? O imperador. O imperador era chamado de o Sumo Pontífice, que em latim significa o máximo construtor de pontes. Agora, o título que era do imperador veio para o Papa. E o Papa passou a dominar. Agora, o que disse a profecia que o papado faria? Olha para o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Como que o papado profere palavras contra o Altíssimo? Quando ele se coloca no lugar de Deus. É por isso que ele é chamado de o vigário de Cristo, o representante do Filho de Deus. É por isso que ele pretende a infabilidade. É por isso que ele pretende ter o poder de alterar as leis e até mesmo a Bíblia. E estava predito na profecia de que ele faria um ataque contra a lei de Deus. E qual foi o ataque que o papado fez contra a lei de Deus? Foram as mudanças que o papado operou nos mandamentos. E quantas foram as mudanças? Foram 3. Que mudanças o catecismo fez em relação à lei de Deus? Primeiro, excluiu-se o segundo mandamento da lei. No catecismo não mais aparece o segundo mandamento. O que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. No catecismo, esse mandamento não aparece mais. Qual foi a segunda mudança que o papado fez? Dividiu o 10º mandamento em 2. Na lei de Deus, o 10º mandamento fala sobre cobiçar a casa, a mulher, tudo que pertence ao próximo. No catecismo, é o 9º e o 10º mandamento. E por que dividiram o 10º em 2? Porque eles tiraram o segundo. E o que fizeram? Qual foi a terceira mudança? Pegaram o sábado da lei de Deus e colocaram o domingo como sendo o dia santo. Então, no mandamento da lei que estava, lembra-te do dia de sábado, agora no catecismo aparece guardar domingos e festas. Então, a origem da observância do domingo, ela é mais antiga, porque ela já começou já no Império Romano, com o decreto dominical de Constantino. E esse decreto foi promulgado pelo imperador Constantino no dia 7 de março do ano 321. Só que esse decreto envolvia os trabalhadores do império e era um decreto, uma lei civil. Agora, nos concílios da igreja, eles importaram o decreto da lei civil e fizeram dela uma lei religiosa. E começaram a ensinar agora que o domingo era o dia santo. E com o passar dos séculos, surgiu o argumento de que a mudança fora feita porque Jesus no domingo ressuscitara. Então essas são as mudanças que o papado tentou fazer na lei de Deus. É isso que está profetizado em Daniel capítulo 7, 25. E hoje, quando as pessoas estão aí santificando o primeiro dia da semana, elas nem sabem por que estão santificando. Mas a história é essa aqui. Fernanda? No final de Apocalipse, aqui no capítulo 22, versículo 18, e fala assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes disser qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quando ele fala isso aqui no último livro, né, da Bíblia,
fechando o Apocalipse, ele está se referindo também a essas mudanças que foram feitas na lei? Claro, é uma advertência contra qualquer tipo de mudança, quanto mais na lei de Deus. Então, todos aqueles que trabalham contra essas mudanças, eles vão incorrer nessa sentença pronunciada aí no Apocalipse. Ou seja, quem tirar vai perder a sua salvação e quem acrescentar vai ter pragas a mais. Além das 7, outras pragas que vão cair sobre a pessoa. Então veja como Deus encara com seriedade aquilo que Ele diz, aquilo que Ele ensina na palavra. E as pessoas que tentam mudar, elas não ficarão isentas, né, do juízo, do julgamento divino. Então esta foi a mudança e por isso que hoje as pessoas estão confusas com relação à lei. Mas quem é que pode mudar a lei de Deus? Nenhum homem pode fazê-lo. Agora, a salvação humana depende da lei. O que diz Paulo? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação humana depende da obediência à lei? Não. Mas uma vez que eu sou salvo, eu obedeço à lei. Por que é que quando o juízo acontecer, nós vamos ser julgados pelas obras? Porque as obras simplesmente testificam quem é que domina no coração. Então, se ao ser julgado, uma pessoa tem uma vida em conformidade com a lei de Deus, é prova que Cristo reina no coração dela. Agora, se a pessoa é julgada e a vida dela é contrária à lei de Deus, é prova que Cristo não reina no coração dela. Então, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Só que a salvação pela graça não anula a lei. É o que Paulo vai dizer em Romanos 3. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, o que o mundo cristão precisa entender é que quando nós exaltamos a lei de Deus, nós não estamos ensinando salvação pelas obras. Nós ensinamos que salvação é pela graça, mediante a fé, porque este é o cristalino ensino da palavra de Deus. Agora, o ponto de equilíbrio é não achar que por nós sermos salvos pela graça, a lei agora foi abolida. A lei não se precisa mais dela, a lei não tem mais nenhuma função. Ora, Cristo vai salvar alguém para permanecer na desobediência? Cristo vai salvar alguém para que ele viva quebrando os seus mandamentos? É claro que não. Então, aquele que é salvo por Cristo, naturalmente, ele obedece à lei. E esta é a obediência que agrada ao Senhor. Agora, quem tenta guardar a lei sem Cristo, está tentando ser salvo por suas próprias obras. E isso é condenado na Bíblia em vários autores, em vários livros. Mas o que tem que ficar claro para você hoje é que a fé não anula a lei. A lei de Deus está em vigência, como disse Cristo lá em Mateus 5, 17 e 18. Esta lei deve ser observada em todos os seus preceitos. E você vai entender semana que vem por que eu estou enfatizando isso. Na semana que vem, nós vamos estudar aqui sobre um mandamento que o cristianismo esqueceu. Qual será o mandamento que o cristianismo esqueceu? Você já começou a ver aqui. Pelas mudanças que aconteceram na lei, o sábado foi trocado pelo domingo. E hoje o mundo cristão guarda o domingo como se houvesse na Bíblia uma autorização para isso. E eu pergunto a qualquer um de vocês, a mesmo quem está em casa, me dê um único texto na Bíblia dizendo ser o domingo um dia santo. Um único texto. Você não encontra na Bíblia nenhum texto dizendo ser o primeiro dia da semana um dia santo. Mas a Igreja Romana fez desse dia um dia santo. E todas as igrejas estão seguindo a Igreja Romana no ensino da santificação do domingo. E isto é profético. E isto vai acontecer. E você já ouviu falar em ecumenismo? Isso é profético. O ecumenismo vai acontecer. Todas as igrejas vão se unir. E você sabe em torno de que elas vão se unir?
é em torno de duas doutrinas em especial. A crença de que o domingo é o dia santo e a crença de que a alma é imortal. Estas serão as duas doutrinas que vão provocar o ecumenismo. Só que nós não devemos nos unir nesse ecumenismo. E por que não? Porque ele se fundamenta na autoridade humana e não na palavra de Deus. Ele se baseia em erros e não na verdade cristalina da palavra de Deus. Esmeralda? Então, pastor, só para questão de esclarecimento. O senhor fala sábado, dia do Senhor. Aham. E a gente aprende que é o domingo. Mas também não seria assim, todos os dias não são dias do Senhor? Todos os dias nós não temos que cultuar, adorar e agradecer? Porque seria só esse dia, não seria todos os dias, né? A gente agradecer, honrar a Deus, né? Prestar culto, adoração, agradecimento. Você pode fazer em todo dia, não tem nenhum problema. Acontece que dos 7 dias criados por Deus, Ele separou um como sendo santo. E Ele disse que nesse dia nós deveríamos buscar para esse culto especial, para esta adoração. Então, se Deus está dizendo para mim que há um dia especial e é o 7º, por que eu vou seguir agora a minha cabeça e fazer do meu jeito? E se eu tenho que fazer em todo dia, eu posso fazê-lo, mas isso quer dizer que eu também vou fazê-lo no 7º. Só que se eu fizer em 6 dias e não fizer no 7º, como Ele está me pedindo, eu já não estou seguindo a orientação divina. Então é muito fácil hoje nós queremos, como seres humanos, dizer como é que tem que ser a religião. E o que mais tem hoje é isso aí, né? Todo dia surge uma igreja em cada esquina com um novo pastor apresentando uma nova filosofia. Acrescentando sempre algo. Né? É. Então agora é assim, a igreja é assim, vamos fazer assim. Ora, se a palavra de Deus não é a norma para o nosso procedimento, o que é que vai ser? O que vamos buscar? O que vamos seguir? Então, ou nós temos que deixar que a Bíblia nos oriente, nos mostre o caminho, o certo e o errado, ou então a gente abandona a Bíblia e cada um faz o que bem quer da sua cabeça. Cada um que bem intenciona fazer. Nós só temos 2 caminhos. Então, estou dizendo isso por quê? Porque hoje nós temos um cristianismo cada vez mais longe da Bíblia. Nós temos púlpitos onde a palavra não mais é ensinada. E nós temos, às vezes, gente que quer ensinar a Bíblia, mas de acordo com a sua cabeça. Aí faz as suas alegorias, as suas interpretações, não está preocupado com o que a Bíblia de fato ensina sobre as coisas. Por isso o estudo temático da Bíblia que fazemos aqui é o melhor. É você pegar um tema e você vasculhar toda a Bíblia perguntando o que ela diz sobre isso. Lembra que a gente estudou sobre a morte? Nós fomos para Gênesis, fomos para Salmos, fomos para Eclesiastes, fomos para João, nós percorremos vários capítulos e versos da Bíblia perguntando o que a Bíblia ensina sobre a morte. O problema é que hoje não há essa preocupação em descobrir o pensamento da Bíblia. Pega-se um verso isolado e acha que esse verso isolado é a verdade agora que tem que ser pregada. Então a reforma, ela deixou muito claro de que a Bíblia é a única fonte de autoridade. E nós temos que primar para que toda a Bíblia seja ensinada. Não é essa a obra do Espírito Santo? Lá em João capítulo 16, quando o Espírito vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Eu já disse para vocês em outro momento, o Espírito não guia a verdades parciais. O Espírito conduz a toda a verdade. E a gente tem que entender, é toda a verdade, porque só a verdade liberta. Enquanto eu não compreender a verdade, eu vou continuar sendo escravo. Por isso a palavra de Deus é muito clara nesse aspecto. E Cristo morreu no Calvário porque a lei não podia ser mudada. A lei exigia a morte do pecador. É por isso que Cristo morreu. Se a lei pudesse ser alterada, Cristo não precisaria ter morrido na cruz.
É por isso que eu e você hoje precisamos entender isso. E sabe o que está acontecendo hoje? Está havendo aí dos púlpitos de muitas igrejas uma mensagem anomista, uma mensagem contra a lei de Deus. As pessoas estão pregando contra a lei de Deus. Dá para entender isso? O Deus Criador, o Deus Salvador, dá para a humanidade uma lei, agora as suas criaturas que dizem ser salvas por Jesus Cristo, pregando contra a lei que o próprio Cristo deu. Bom, isso no mínimo é incoerente. É por isso que o meu conselho para você é: nós temos que ser como aqueles cristãos de Bereia, que a Bíblia chama de nobre. E por que eram nobres? Porque eles receberam a palavra com toda a avidez e eles examinavam para ver se de fato as coisas eram assim. É isso que você tem que fazer. O que você está aprendendo com a Novo Tempo, com Bíblia Fácil, com todos os programas, você tem que examinar para saber se de fato é assim. Porque se de fato for assim, você precisa mudar a sua vida, tomar uma atitude. Nós não podemos continuar sendo espiritualmente cegos, dependentes espirituais de certos líderes que nem conhecem a palavra, nem ensinam a palavra e querem se manter debaixo de uma credencial. Você sabe o que eu estou falando, não sabe? Outro dia eu recebi um telefonema aqui na Novo Tempo. Alguém disse assim: pastor, eu descobri algumas verdades com a TV, comecei a viver essas verdades e já fui questionada pelo meu pastor. E o meu pastor disse agora que vai me expulsar da igreja. E não só vai expulsar, ele vai me amaldiçoar. Amaldiçoar? Você já viu um pastor de Deus amaldiçoando alguém? É de Deus um pastor que tenta amaldiçoar? E no domingo passado, eu contei essa experiência numa igreja. E lá atrás uma irmã levantou a mão. E ela ficava com a mão levantada, como que pedindo a palavra. E em um momento eu perguntei: irmã, o que foi? Ela disse: pastor, a situação que você está contando é a mesma situação que eu vivi. Quando eu entendi algumas verdades da Bíblia e quis praticá-las, o pastor disse que me amaldiçoaria. E ele amaldiçoou. E eu perguntei: a maldição chegou, irmã? Ele disse: não, porque meu Deus é mais forte. Se o pastor tenta amaldiçoar você, ele não é pastor de Deus, não. Porque pastor de Deus só profere bênçãos. O máximo que ele pode fazer, no Espírito de Cristo, como um ministro do Evangelho, era sentar com você, com toda a humildade, abrir a Bíblia e tentar entender os temas. Tentar pelo menos mostrar na Bíblia o ponto de vista dele. Agora, usar de uma credencial para tentar amaldiçoar, amedrontar as pessoas? Não viva debaixo de um cabresto de homens que são cruéis. Não viva. E se na sua igreja se ensina contra a lei de Deus, muito cuidado, porque esse ensino tem sua origem no diabo. É o diabo que sempre odiou a lei de Deus. É por isso que o salmista escreveu: grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Grande paz tem os que amam a tua lei. O mesmo salmista escreveu: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei é perfeita. Coloquemos isso em nossa mente. E enquanto nós ouviremos essa música agora, eu queria que você pensasse: você tem aprendido na sua igreja a lei de Deus? Abra lá a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Dá uma olhadinha dos versos 3 até 17. Êxodo 20, 3 a 17. Lê lá essa lei de Deus. Estão ensinando isso aí na sua igreja? Se não, precisamos abrir nossos olhos. Porque esta lei não salva, mas ela demonstra quem aceitou Cristo e está salvo. Ela será a norma do juízo. E como diz Paulo nas palavras que nós lemos, pelos seus preceitos nós viveremos. Pense nisso agora.
Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que mudou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou, me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais Amém. Que a minha oração e a sua seja: eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. E como diz Paulo, e esse viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo se entregou por nós. Por quê? Porque um dia a lei foi quebrada. O pecado, a transgressão da lei, leva à morte.
Eu e você não precisamos morrer, porque um dia Cristo morreu em nosso lugar. E porque Ele morreu, Ele pode oferecer vida. Agora, quando se ensina por aí que a lei foi abolida, que a lei não existe mais, que não é preciso mais guardar a lei, nós estamos ensinando tudo aquilo contra o que o próprio Cristo ensinou. Por isso, meus amigos, nós temos que orar para que Deus nos dê sabedoria a cada dia para entendermos a vontade dEle. E um passo que devemos dar no conhecimento da palavra hoje é entender que a lei do Senhor é perfeita, que a lei do Senhor é eterna. Por isso diz o profeta Isaías: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para todo sempre. Vamos buscar conhecer cada vez mais desse assunto e colocar a nossa vida em harmonia com a vontade do Senhor. Vamos orar para isso? Nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por compreendermos um pouquinho mais hoje a respeito da Tua lei. Que possamos entendê-la que esta lei é a lei do amor, é a lei da liberdade. É uma cerca de proteção que o Senhor coloca em torno de todos nós. E que nós busquemos todos os dias, pela Tua graça, vivermos de acordo com os preceitos da Tua palavra. Abençoe todos os amigos que estão aqui nos estúdios da Novo Tempo. Abençoe também os amigos que nos acompanham em casa. Que a Tua bênção cubra a todos nós e que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito em cada momento da nossa vida. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado por ter participado desse estudo da Bíblia de hoje. Lembrando que na semana que vem a gente vai sentar mais um pouquinho para continuar esse tema e vamos aprender sobre um mandamento que foi esquecido pela humanidade. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.